Olá, tudo bem, minhas caras, meus caros, meus repolinhos? Vamos lá? Vamos continuar a ler o nosso Descartes, né? E aqui a gente vai chegar na segunda meditação, que é talvez a meditação mais conhecida, central, né, dentro do estudo do Descartes, porque é aquela em que aparece o cogito, né, com todas as suas consequências, né, que não são poucas, tá? E vocês se lembram, né, que a gente já conhece agora a estrutura das meditações, que no final da primeira meditação, o que a gente tinha conseguido era simplesmente a dúvida, né? Pelos vários momentos da dúvida, né? O dúvida do sentido, o sonho, o Deus enganador, o gênio maligno, a gente tinha colocado em dúvida progressivamente, digamos assim, cada vez partes maiores, mais amplas da realidade, certezas cada vez mais fundamentais, básicas e aparentemente indubitáveis. A dúvida que a gente encontrou na primeira meditação, vocês se lembram, ela é metódica, porque ela procede por passos e porque ela tem uma certa função, ela é um caminho para algo. E além de ser metódica, ela é hiperbólica, tá certo? E uma das características principais, então, desse aspecto hiperbólico da dúvida é que nós vamos ter que colocar em dúvida aquilo onde haja a menor, a mínima possibilidade de engano, né? É um instrumento de radicalização da dúvida para que ela se torne, de fato, hiperbólica. Então, a gente viu que o último, digamos assim, instrumento para promover a dúvida que a gente encontrou foi o gênio maligno, e Descartes foi dormir, né? Ele falou que estava cansado lá no final, se lembram, né? Sem ter conseguido se livrar das garras desse gênio maligno. Então, o que nós temos aqui é, nessa segunda meditação, uma espécie de libertação dessas garras, né? Um momento de liberdade, um momento de descoberta, né? Justamente do homem, da subjetividade, como uma fonte, um caminho para encontrar a certeza, tá? Quando as pessoas falam na filosofia, na metoda para a subjetividade, assim por diante, um dos pontos principais, né, de início dessa virada, obviamente, está aqui, né, o sujeito moderno, que é diferente daquilo que seria, que era o sujeito, a subjetividade medieval e antiga, se é que ela existia, né, pelo menos no sentido em que a gente usa o termo hoje, inaugura-se, né, tudo isso aqui nessa meditação. E eu vou fazer uma leitura que é bastante básica, tá? Básica no sentido não de ser pobre, tá? Porque ela espera mostrar aquilo que há de importante no texto, né? Mesmo que a gente não explore, pelo menos apontar, mas básica no sentido em que eu quero que vocês entendam principalmente o texto, a literalidade do texto, percebam como estão articulados alguns argumentos, né? Sem entrar muito em discussões sobre interpretação, sobre da onde a gente pode chegar nas ideias que o Descartes apresenta aí, né? Vocês vão ver leituras muito mais radicais, muito mais, digamos assim, também um pouco talvez afastadas, né, ou mais livres em relação ao texto, né? O que a gente vai fazer aqui vai ser uma leitura bastante escolar, né, no sentido de fornecer um mapa de compreensão de um texto que é fundamental dentro da história da filosofia, ok? Então tá. Então, quem não pegou o texto ainda, quem não leu o texto ainda, leia, dá uma pausa aqui, lê o texto com calma, lê a segunda meditação, pensa, coloca suas dúvidas, e aí volta, que a gente vai começar a trabalhar com o texto, né? Aquele mesmo modo, que eu sei que às vezes é um pouco pesado, né, de eu ficar lendo e comentando, mas que, como não é um programa da TV que tem que ter audiência e agradar os espectadores, né? É uma aula de filosofia, né? A gente tem que fazer coisas que exigem um certo esforço, por exemplo, o esforço de acompanhar o texto, tá? Vamos lá. Deixa eu projetar para vocês a nossa ediçãozinha das meditações e vocês vejam, então, deixa eu me levantar aqui, que as meditações, a meditação segunda, se chama, tem como objeto a natureza do espírito humano. Então, vejam, é o espírito humano, portanto, algo que a gente pode já ver que indica para esse caráter interior, né, da descoberta cartesiana, né, a natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Vejam, o que é interessante é que no título da meditação o cogito não aparece, a primeira certeza não aparece.
meditação é uma meditação sobre o espírito humano, tá certo? E vocês vão ver que, como eu a leio, tá? Que é uma leitura que vale, que o texto é capaz de sustentar dela, né? Como eu a leio, ela é essencialmente, ela é sobre, entre outras coisas, pelo menos, uma explicação do funcionamento do espírito humano em termos cognitivos, uma explicação do nosso conhecimento, da natureza do nosso conhecimento e da natureza do nosso espírito, onde aquilo que Descartes conclui é que, de fato, sempre, toda e qualquer atividade no espírito humano é, no fundo, uma atividade do entendimento, uma atividade do intelecto, uma atividade da razão. Mesmo a percepção sensível é um conhecimento, é um saber, né? Lembre-se daquela frase do Jean Laporte, né? Chez Descartes, savoir c'est toujours voir, né? Em Descartes, saber é sempre ver. Mas, ao contrário também, digamos, funciona na outra direção. Em Descartes, né? Ver é sempre saber. Perceber é sempre um saber, é sempre um produto do entendimento. Eu, depois no texto eu mostro o que eu quero dizer para vocês, tá? E também digo que está longe de ser uma leitura standard, padrão ou das mais correntes aí, tá? Mas ela, alguns defendem também. Então vamos lá. Ele começa, né, mais preocupado em, digamos assim, recuperar e trazer de volta o leitor, o seu companheiro de meditação, para aquele estado, né, que exige, você se lembra das várias expressões que apareciam, esforço, obstinadamente, e assim por diante, né, para o espírito, né, engajado das meditações. A meditação que fiz ontem encheu meu espírito de tantas dúvidas que, doravante, não está mais ao meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E como, se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar os pés no fundo, nem nadar para me manter à tona, tá certo? Bom, então vejam, a metáfora é que a ideia, né, é que de fato o conhecimento desapareceu, ele não tem chão, né, e aquilo que era o produto, né, digamos assim, o oceano que se espalhava, que se sustentava por esse fundo, ele próprio ele já não consegue mais se mover nele porque ele está nas garras da dúvida do gênio maligno, tá? Bom, esforçar-me-ei, não obstante, seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso, tá? Vejam lá o aspecto metódico e hiperbólico da dúvida, né? Aquilo em que eu posso imaginar a menor dúvida, considerarei absolutamente falso. E continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo de certo, ou pelo menos outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. Então, vamos em frente. Ou a gente acha alguma coisa, ou não acha nada. Tá? Lá no segundo, ele fala do Arquimedes, né? O Arquimedes tem aquela famosa imagem segundo a qual, para mover o globo terrestre, bastava dar a ele um ponto fixo, né? Está falando das alavancas, né? E polias e tal, que eram uma parte da física que foi desenvolvida pelo Arquimedes, né? E vejam a afirmação do Descartes em seguida, né? Assim, aqui no 2. Assim terei o direito de conceber altas esperanças, se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável, tá? Não precisa encontrar um monte, precisa encontrar uma, tá? E vejam, uma das coisas que isso implica é que a primeira certeza ela não é, de algum modo, especial, tá certo? Embora a gente ache, né, que, bom, o cogito é especial sobre todas as outras certezas, né? Ela é uma certeza fundante, a certeza inicial. Não significa que ela seja, por exemplo, a mais valiosa ou a mais elevada entre as certezas que o homem é capaz de ter, tá certo? É um ponto fixo arquimediano, tá? Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Porque no parágrafo 3, vocês podem notar do lado do texto de vocês, eu tenho basicamente uma rememoração, um elenco daqueles pontos, daqueles momentos da primeira meditação. Dúvida do sentido. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Argumento do sonho, né? Nas suas várias formas, nos seus vários momentos. Persuado-me de que jamais existiu tudo quanto minha memória referta de mentiras me representa. Penso não possuir nenhum sentido, né? Depois, gênio maligno, né? O Deus enganador não é descartado, né? Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções do meu espírito, tá? E veja, isso aqui são
não são coisas ao acaso que o Descartes coloca aqui, né? São os conceitos centrais da física dele, aliás, a física da época e ainda em grande parte também da nossa física. Corpo, né? Os corpos estudados pela física. A figura, estudada também pela física, mas sobretudo pela geometria, né? A extensão, vocês vão ver que para Descartes a extensão se identifica com o espaço, que a totalidade do espaço nada mais é do que extensão. Portanto, não há vazio no universo cartesiano, e mais que isso, a extensão é algo que é homogêneo, né? É algo onde, digamos assim, não há diferenças qualitativas, assim como não há diferenças qualitativas nos átomos, né? Que compõem o nosso universo. Então, tudo aquilo que é produzido, a gente vai ver por isso, a não ser as propriedades matemáticas, né, cai naquele grupo daquilo que o Galileu chamava, lembre-se da aulinha do Galileu, que a gente leu aquele trechinho do Ensaiador, das outras ciências, né, vão ser qualidades secundárias, tá? Talvez nenhuma outra coisa a não ser que não há nada no mundo de certo, né, que poderá então ser considerado verdadeiro. Depois, o movimento e o lugar, né, o movimento objeto da física, o lugar também objeto da física, a posição que ocupa um corpo. Mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Não haverá algum Deus ou alguma potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Bom, uma solução para a dúvida é que você tenha fé, que Deus coloque dentro de você uma revelação, uma fé na qual você acredita, sem qualquer dúvida. Bom, Descartes não está dizendo que isso aqui não resolve o problema. Ele está simplesmente dizendo que, vejam a próxima frase, isso não é necessário, pois talvez eu seja capaz de produzi-los por mim mesmo. Ou seja, né, se ele não encontrasse, se ele caísse naquele abismo da dúvida, né, ele ia poder voltar, né, para Deus ou alguma outra potência e assim por diante. Né? É bem prudente a formulação que ele coloca aqui, né? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-lo por mim mesmo. Eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa? Tá? Veja, agora entra o eu, tá? Muitos autores vão dizer que há nas meditações um deslizamento no sentido do eu, de um eu, digamos, que é Descartes, para um eu metafísico, tá? O Arquet, por exemplo, vai nessa direção, né? Para um eu que é metafísico, um eu que representa não mais a mera individualidade ou subjetividade do indivíduo René Descartes, mas sim uma espécie de, não é a palavra cartesiana, tá, do período, não me matem por isso, mas sim uma instância, digamos assim, transcendental, né, que dá sentido, né, às demais, né. Então, essa ideia, né, de que haveria uma espécie de dois eus, né, um euzinho e um eusão metafísico, transcendental, né, ou pelo menos universal, em certo sentido, geral, que seria aquele que aparece a partir daqui. Tá? A gente não precisa entrar nessas distinções, eu acho que o texto é interessante o suficiente para mostrar um pouco para a gente como a gente deve compreender, né? Eu acho que se trata, é claro, de um diálogo, e o Descartes está sempre o tempo todo exigindo que o leitor faça o mesmo exercício que ele, tá? E isso vai reforçar a leitura, que é uma leitura do Cogito, que vê no Cogito não um argumento, né, não uma inferência, mas uma ação, um ato. Todas as meditações, assim como grande parte do discurso do método, né, são moldadas nessa ideia de uma atividade intelectual. O que elas querem não é simplesmente uma leitura, né, ou uma tentativa de compreensão daquilo que o Descartes tem a dizer, tá? O que o Descartes exige sempre é esse aspecto, digamos assim, de que nós façamos o mesmo tipo de experiência de pensamento que ele está fazendo, tá? Por isso que, por exemplo, Descartes é tão importante para a Rússia, que escreve lá as conferências de Paris, em 13, 14, que se chamam meditações cartesianas, né? Bom, é claro que há pontos de contato aí, tá bom. Eu, então, pelo menos, não seria alguma coisa? Bom, será que o eu não resolve? Mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo, né?
o gênio enganador pode fazer com que eu pense que eu estou aqui e assim por diante, mas na verdade eu sou simplesmente uma bactéria ou sequer, um ser que sequer tem corpo, que está imaginando tudo isso, tá? Hesito, no entanto, né? Isso teria consequências graves, pois o que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi, portanto, de que eu também não existia? Bom, a dúvida, que engloba, então, a totalidade da realidade e mesmo os princípios epistemológicos, sobre os quais se baseia a nossa apresentação da realidade, ela não é capaz, nesse seu turbilhão devorador de certezas, de englobar também o eu? Não! Certamente não. Eu existia, sem dúvida. Né? Vejam que antes da formulação clássica, né, eu penso, eu existo, né? Aliás, deixa eu ver como é que está aqui nas meditações. Nas meditações é eu penso, eu existo, né? Tá. O eu sou, eu existo. Agora não, já vamos chegar lá no texto, tá? Bom, onde é que eu estava? Certamente não, eu existia sem dúvida, né? Então a gente já tem a certeza da existência antes da formulação canônica, né? Do eu penso, eu existo, tá? Se é que eu me persuadi, e por que então ele já sabe que ele existe sem dúvida? Porque se alguma vez eu me persuadi, ou apenas pensei alguma coisa, se eu pensei alguma coisa e me convenci de alguma coisa, mesmo que eu estivesse errado, então eu existo. Descartes, mas e o gênio maligno? Ele não pode também atingir essa tua certeza? Mas algum, não sei qual, enganador, meu poderoso e ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Perdão. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. Se ele está me enganando, então eu sou. Existe alguém que está sendo enganado, algo a ser enganado, tá certo? E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Vejam como há aqui também um argumento um pouco diferente, né, para o Descartes, né? Se eu estou me enganando, eu estou pensando, tanto é necessário que haja alguém que pense, um eu que pense, um eu que se engane. Esse passo aí pode ser questionado, tá? Autores contemporâneos dentro da tradição analítica, dentro da tradição continental vão fazer isso, né? Eu poderia imaginar que há pensamento sem que haja alguém que pense, né? Aqui não tem essa possibilidade. Então, se eu me engano, se alguém sim está sendo enganado, se eu estou me enganando, eu existo, tá? Mas vejam um outro, né? Por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Enquanto eu penso qualquer coisa acerca de mim mesmo, então eu não posso estar enganado, pelo menos acerca da minha existência, tá certo? São, então, dois, digamos assim, momentos diferentes, ou dois exercícios diferentes, tá? Que o Descartes oferece. Se alguém me engana, ou se eu me engano, e, portanto, eu existo. Se eu penso em algo, se eu penso em qualquer coisa, eu pensar em algo implica a minha existência, né? Afirma, garante a minha existência, né? Bom, e aí, então, a gente tem a formulação canônica clássica. De sorte que após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente, né? Vejam só, bastante, cuidadosamente, tá? Não é fácil, vamos lá, vamos se esforçar. Todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, tá? Vejam que ele não fala juízo aqui, tá? Fala, essa proposição, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito, tá? E aqui, então, depois que a gente está no eu sou, eu existo, que é a nossa primeira certeza, já dá para ver por que a gente tem uma briga para saber se se trata de uma inferência ou de um ato.
pode parecer uma inferência, né? O eu sou, eu existo é a consequência daqueles dois, por exemplo, argumentos ou duas premissas que eu coloquei antes, né? Se eu estou me enganando e, portanto, eu existo, né? E se eu penso em alguma coisa, eu estou pensando em alguma coisa, mesmo que ela não seja verdadeira, e, portanto, eu existo. E, portanto, qual é a conclusão? Eu sou, eu existo, tá? Agora, tem claro que tem um problema quando a gente faz uma leitura inferencial do corpo, que é o fato de que o argumento se torna circular, né? A existência já está afirmada na premissa e a existência é a conclusão, né? Mas, enfim, há várias tentativas de salvar isso e mostrar que há, de fato, uma linha argumentativa que é seguida pelo Descartes. Em favor de uma leitura que vê no Corsto muito mais uma ação, né, um evento que atribui então ao Corsto um caráter fenomenológico, isto é, um caráter que depende de que ele esteja presente na nossa mente, que a gente efetivamente faça o exercício, né, de pensar e estabelecer em nossa mente essa certeza, tá? Tem várias outros aspectos que aparecem também aqui, tá? Entre os quais, né, de sorte que cumpre, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição é necessariamente verdadeira, tá? Agora, vejam quando é que ela é necessariamente verdadeira. Todas as vezes que eu a enuncio ou que a concebo em meu espírito, tá? Então, vejam que interessante. O cogito, o eu sou, eu existo, ele está necessariamente atrelado ao caráter temporal da nossa consciência e da nossa existência, tá? Ele se dá no tempo, ele inclui o tempo. Muitos vão dizer até que, na verdade, ele chega a constituir nossa alma, não o corpo, mas a alma humana em geral, é o que constitui para nós, seres humanos, o tempo. É uma leitura bastante razoável, tá? Eu não vou entrar aqui agora, tá? Mas vejam, quando é que ele não está dizendo que ela é necessariamente verdadeira, ponto, tá? Se fosse a conclusão de um argumento dedutivo, de uma inferência dedutivamente válida, ele pode perfeitamente parar aí, né? Eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, ponto, tá? Porque a conclusão de um argumento dedutivamente válido é necessariamente verdadeira. No entanto, o que ele diz para a gente é que ela é necessariamente verdadeira quando todas as vezes que eu a enuncio ou que eu a concebo em meu espírito. Isso implica, então, que talvez ela não seja necessariamente verdadeira quando eu não estou pensando nela ou quando eu não a estou enunciando em meu espírito. E veja, outra coisa interessante, né, outro aspecto que reforça a argumentação de que a gente está envolvido com uma ação mental, né, uma atividade fenomenológica, né, uma investigação fenomenológica, olhando, por assim dizer, para dentro da nossa consciência, é justamente essa então, é justamente, né, o fato de que eu não posso passar do meu eu, para a existência do outro, né? O eu garante a minha existência. O eu sou, o eu penso, eu me engano, garante a minha existência. Não garante a existência de mais ninguém e ainda não garante a existência do mundo externo, né? Se fosse meramente uma argumentação, a argumentação teria que garantir a existência não só do meu eu, mas de todos os eus que podem ser colocados no lugar desse eu que está expresso aí no texto, na frase do Descartes, né? Bom, qual é a mais correta? Se fosse um curso de pós-graduação sobre Descartes, a gente pegar várias interpretações, pegar uns artiguinhos, ler o que cada um diz, né? E deixar vocês decidirem. E eu ia falar para vocês, escrevam um ensaio, né? Para saber, defendendo se o corpo é uma inferência ou se o corpo é uma ação, tá? Uma intuição até, para usar o termo cartesiano, né? Bom, mas não conheço ainda bastante claramente o que sou, eu que estou certo de que sou. O corpo é a primeira certeza, mas já não é suficiente, né? Por quê? Porque a única certeza que ele me dá é da minha existência. Eu não tenho nenhuma informação ainda sobre tudo aquilo que foi derrubado pelos vários passos da dúvida metódica hiperbólica da meditação 1, né? Eu estou certo de que sou.
De sorte que doravante é preciso que eu atente com todo cuidado para não tomar imprudentemente alguma outra coisa por mim, e assim para não equivocar-me neste conhecimento que afirmo ser o mais certo e o mais evidente de todos os que tive até agora. Bom, se a única certeza que eu tenho até agora de que eu sou eu, né, de que eu existo, né, enquanto eu, o único erro que eu não posso cometer é confundir o meu eu com alguma outra coisa, tá? Eis porque considerarei de novo, vamos voltar então para trás, um passinho para trás, e vejam, há claramente um caminho estabelecido aí pelo nosso amigo Descartes, né? Vamos aqui, agora vamos voltar um pouquinho, né? Isso aí é o movimento da nova política econômica do Lenin, né? Um passo atrás para dar 2 passos à frente, né? Então, vamos dar um passinho atrás para dar 2 passos à frente, diria o nosso Descartes leninista, tá? Não conheço ainda bastante o que sou, de sorte que doravante é preciso que eu atente com todo cuidado para não tomar imprudentemente Eis porque conseguirei de novo o que considerarei, perdão, de novo, acreditar ser. Antes de me empenhar nesses últimos pensamentos e de minhas antigas opiniões, primeirei tudo que pode ser combatido pelas razões que aleguei há pouco, de sorte que permaneça apenas precisamente o que é indubitável. Bom, então, a partir de agora, vamos usar aqueles instrumentos da dúvida estabelecidos na primeira meditação para colocar em dúvida as coisas que eu posso afirmar sobre o eu, que eu costumo afirmar sobre o eu. O que, pois, acreditava ser eu até aqui? Sem dificuldade, pensei que eu era um homem. Mas o que é um homem? Direi que é um animal racional. Direi que é um animal racional? Certamente não, pois seria necessário, em seguida, pesquisar o que é animal, o que é racional, e assim, de uma só questão, cairíamos insensivelmente uma infinidade de outras, mais difíceis e embaraçosas, e que eu não quereria abusar do pouco tempo de lazer que me resta, empregando em deslindar, né, em desvendar, explicar semelhantes sutilezas. Mas antes, deter-me-ei em considerar aqui os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmo em meu espírito, que eram inspirados apenas por minha natureza, quando me aplicava à consideração do meu ser, né? Tudo isso vai dizer, bom, o que eu penso normalmente sobre mim? Vejam, é uma experiência de pensamento, é uma experiência que se refere, que digamos assim, exige do leitor, né, nada mais do que, digamos assim, a experiência do senso comum, né, o bom senso do homem comum, tá? O que o homem comum acredita ter? O filósofo está falando, né? Considerava-me, inicialmente, como provido de rosto, mãos e braço e toda essa máquina composta de ossos e carne, tá? E aqui a expressão máquina, lembrem-se, é porque Descartes acha que o nosso corpo é, de fato, uma máquina, né? Animais que não têm alma não sentem nada, não conhecem nada, não percebem nada. Eles só reagem ao ambiente do mesmo jeito que um termômetro ou um aspirador de pó reagem ao ambiente, né? Eles não têm nenhum sentimento, nenhuma consciência, nenhuma senciência, tá? Então, a nossa máquina, tá? A máquina composta de carne e ossos, tal como ela aparece em um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Nós temos um corpo, né? A corporeidade. Quando meu avô vai ler o Descartes, né? Ele vai, obviamente, insistir muito nesse ponto, tá? Considerava, além disso, que me alimentava, que caminhava, que sentia, que eu pensava e relacionava todas essas ações à alma, né? A alma, aqui, veja, antes está falando de espírito, agora está falando de alma, tá? Na meditação tem espírito humano, agora a gente encontra o conceito de alma. Um bom estudo, né? Saber, bom, será que Descartes usa esses conceitos de modos iguais ou diferentes? Ou, se a gente não quiser fazer uma pesquisa sobre isso, a gente pode simplesmente pegar um dicionário, o dicionário Descartes do Cottingham, e procurar lá se alma e espírito são a mesma coisa ou não. Deixo para vocês essa tarefa. Eu vou seguir usando mais ou menos como se fossem sinônimos, por razões didáticas e não como uma interpretação filosófica, tá, minha gente? Vamos lá. Todas as ações e relacionava todas essas ações à alma. E vejam, aqui outra coisa, tá? Ele está concebendo a alma aqui ainda em linhas gerais, naquela tradição medieval aristotélica, então são as 3 almas, né? Racional, animal e vegetal, né? Apetitiva, vegetativa e racional, né?
lembro exatamente qual é a classificação, né? Que está presente em todas as coisas que se movem, né? Porque a alma para os gregos é essencialmente princípio de movimento. Então, por exemplo, por isso que para Pitágoras, por exemplo, os ímãs tinham alma, né? Mas enfim, alma é princípio de movimento, né? Movimento de mero crescimento das plantas, né? Movimento de crescimento e locomoção dos animais, né? E movimento de crescimento, locomoção e também todas as outras atividades da alma, da alma racional que estão descritas aí, né? Bom, mas não me detinha em pensar em que consistia essa alma, ou se o fazia, imaginava que era algo extremamente raro e sutil, como um vento, uma flama, um ar muito tênue, que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras, né? O Descartes está se referindo aí, né, a certas interpretações materialistas, né, da alma, a gente poderia chamar, que vem na alma não uma matéria igual à matéria de todos os dias, né, do cotidiano, mas uma matéria mais sutil, sutilíssima, né, que é quase uma não matéria, mas que está presente em nós, tá? Talvez alguns britânicos defendiam isso, Hobbes, o Boyle, talvez, né? Assim, também é difícil, assim, eles não, a gente nunca tem essas afirmações muito totalmente claras no texto, né? Porque, bom, você fala que a alma é material, obviamente, mesmo que seja sutilíssima e infinitamente rarefeita, né? Isso é contrário ao dogma religioso, né? Então, é meio difícil saber o que eles querem dizer às vezes, né? Mas, enfim, ele está sofrendo esse tipo de concepção material, mesmo que sutil, etérea, né? Da alma, né? Um vento, uma flama, um ar muito tênue, né? O sopro de vida lá dos mitos também da Bíblia, né? Que estava insinuado, disseminado nas minhas partes mais grosseiras. No meu corpo, não duvidava de que maneira alguma de sua natureza, pois pensava conhecê-la muito distintamente, blá, 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 né? Ele tinha forma, figura, não precisamos ler tudo isso aqui, vamos pular um pouco para frente, senão a gente nunca termina, tá? Então, enfim, eu sentia, olhava, andava, tinha todas as coisas que um corpo faz, tá? Bom, disso tudo, do que eu posso ter certeza? Parágrafo 7, né? Vamos lá. Mas o que sou eu agora que suponho que há alguém que é extremamente poderoso, se ouso dizer, um malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas forças, toda a sua indústria em enganar? Posso estar certo de possuir a menor de todas as coisas que atribuía pouco à natureza corpórea? O que eu posso atribuir? Eu posso ter alguma certeza sobre a minha natureza, a minha existência enquanto corpo? Detenho-me a pensar nisso com atenção, passo e repasso todas as coisas no espírito e não encontro nenhuma que possa dizer que existe em mim. Vejam, o gênio maligno ainda é capaz de colocar em dúvida qualquer afirmação de Descartes sobre um corpo. Todas aquelas certezas do senso comum que nós obtemos pela nossa experiência cotidiana de ter um corpo e usar ele para se movimentar no mundo podem ser enganosas, ainda podem ser enganosas sob a égide, né, do Deus enganador. Não é necessário, vou continuar, que me demore a enumerá-las. Passemos, pois, aos atributos da alma. Bom, se do meu corpo eu não posso conhecer nada, né? Então, resultado dessa argumentação aqui. Não posso ter nenhuma certeza sobre o meu corpo, além... perdão, vamos reformular isso aqui. A certeza da minha existência não me dá nenhuma certeza sobre a natureza do meu corpo, tá certo? Eu não sei nada sobre o meu corpo ainda, o corpo ainda cai, ainda está sob o domínio da dúvida, tá? Agora, então, já que a gente se livrou disso, passemos, pois, aos atributos da alma, né? Veja um joguinho do Descartes, né? Não conheço nada do corpo, então vamos para a alma. É interessante que depois ele vai dizer, é central na argumentação posterior do Descartes, né, que o corpo a alma é mais fácil de conhecer que o corpo, né? E vejam como é que ele, o giro retórico que ele faz para nos convencer disso, né? Um passe, né, um truque com a mão, né? Cadê aqui a alma? Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existem em mim. Os primeiros são alimentar-me e caminhar, né? Alma vegetativa, apetitiva e alma animal, né? Alma, não lembro mais, agora me escapam os nomes, tá? Que dá para as 3 partes da alma de Aristóteles, né? Mas se é verdade que não possuo nenhum corpo, é verdade também que não posso nem caminhar, nem me alimentar. Um outro é sentir, mas não se pode também sentir sem o corpo, né?
Vejam, e ele afirma isso, né, sem qualquer prova. Ele fala, olha, sentir, a sensibilidade está sempre ligada ao corpo, tá? Não existe sensibilidade sem corpo em Descartes, tá? Não há uma intuição sensível, uma percepção sensível, percepção não sensível, né? Se você tem percepção, algo ligado ao corpo, né? Além do que, pensei sentir outrora muitas coisas durante o sono, as quais reconheci ao despertar não ter sentido efetivamente. Um outro é pensar, tá? Então, todo o resto, né, sentir, né, caminhar, todos esses estados da minha consciência ou do meu corpo são duvidosos. Agora, um outro é pensar, tá? Então, veja, o que é uma alma? O que a alma faz para Descartes? A alma caminha, se alimenta, né? Come açaí com granola, né? Agora, mas também pensa, né? Então, a alma não é igual ao pensamento, né? Então, se Descartes vai depois identificar o espírito humano, a essência do homem, com o pensamento, vai dizer que tem duas tensões, né? O tal do dualismo e o domínio do pensamento é o domínio. O espírito parece que a alma não se identifica nesses sentidos, né? Ainda mais aristotélicos, ao que é o espírito para Descartes, tá? Bom, passemos por alimentar, caminhar, um outro é pensar, tá? Então vamos lá. E verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence. Só ele não pode ser separado de mim. Então agora começa assim um outro argumento positivo do Descartes. Até agora a gente está descartando possibilidades. Aqui começa a argumentação positiva do Descartes, tá? Marquem aí, né? E outro argumento novo, né? Que ele desenvolve após o corte, tá? E por que ele diz, né? Verifico que o pensamento é o atributo que me pertence e só ele não pode ser separado de mim, tá certo? Qual é a justificativa disso? Isso provavelmente já que está sendo afirmado aqui sem qualquer justificação prévia, ou é uma premissa, vamos descobrir, né? Mas como ele não justificou a premissa, não é uma boa premissa, ou é uma conclusão do argumento. Vamos ver o que ele diz em seguida no texto e ver qual das leituras é a melhor. Eu existo, isto é certo. Mas por quanto tempo? Vejam, de novo a menção ao tempo. Não existe referência, né, ao cogito sem ser com a referência temporal, né? Bom. Vamos então continuar. A saber, por todo o tempo em que eu penso. Quando é que é verdadeiro, então, o cogito, né? Vejam, por todo o tempo em que eu penso. Se eu não estou pensando, né, o cogito deixa de ser verdadeiro, tá certo? Agora, isso que tem a ver com o caráter, eu disse, fenomenológico, né, do cogito, também aqui, digamos assim, adquire um outro valor ou é virado em outra direção, né? Por que isto é certo cada vez que eu penso? Ou por que sempre que eu estiver pensando isto é certo? Qual vai ser a consequência disso? Vamos lá. Pois poderia talvez ocorrer que se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. Nada admito agora que não seja necessariamente verdadeiro. Nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que pensa. Isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Tá? Vejam só, esse ponto aqui, esse trecho aqui é absolutamente fundamental, talvez mais fundamental do que a primeira ocorrência lá do cogito. Eu penso, eu existo, isto é certo, mas por quanto tempo? Né? A saber, por todo o tempo que eu penso. E por que ele é mais importante ou mais fundamental ainda, né? Porque agora, além da certeza, digamos assim, básica, nua e vazia do cogito, uma certeza, né, quase pelada, eu tenho uma certeza mais substancial, que é a certeza de que este eu tem como natureza
vai ter, a conclusão que ele vai chegar, tem como natureza ou essência o pensamento. A única coisa que é inseparável do eu, do cogito, é o pensamento, e, portanto, o pensamento se identifica com o ser humano, se identifica com o cogito. Lembre-se lá do Aliquia, a descoberta metafísica do homem em Descartes, né? Descartes está aqui descobrindo que o homem se identifica com, e vejam os termos que aparecem aí, né? Um espírito, um entendimento ou uma razão. Vejam como ele usa esses três termos como sinônimos. E mais do que isso, ele fala, eu não sabia o que esses termos significavam antes, agora eu sei. O que é o entendimento? É essa capacidade do ser humano de pensar, né, de ser um eu pensante que é revelada pelo código. Então, razão, entendimento, espírito. O homem é uma razão, o homem é um entendimento, o homem é um espírito. O homem é a sua capacidade de entendimento. O homem é a sua capacidade de razão. O homem é um espírito porque ele tem essas duas capacidades, tá? Mas, de fato, ele está apresentando isso, os três termos aí como sinônimos, como equivalentes, tá certo? Então, é extremamente importante, né, essa enumeração que o Descartes faz aqui. Então, vamos lá. Ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas que coisa? Já o disse, uma coisa que pensa. A nossa natureza, nossa essência é pensar. Será que é isso mesmo? Será que a nossa essência é pensar? Talvez haja outras coisas que são fundamentais, mais fundamentais ainda do que o pensamento ao ser humano, ao eu, e mesmo assim, mas a gente ainda não as descobriu. Vamos ver como é que o Descartes se livra dessa objeção. E que mais? Excitarei ainda a minha imaginação para procurar saber se não sou algo mais. Eu não sou essa reunião de membros que se chama corpo humano. Não sou um artênio penetrante disseminado por todos esses membros. Não sou um vento, um sopro, um vapor, nem algo que possa fingir imaginar. Posto que supus que tudo isso era nada e que, sem mudar essa suposição, verifico que não deixo de estar seguro de que sou alguma coisa, né? Ou seja, pensar é independente de todas essas coisas, né? E, portanto, eu posso conceber a minha natureza, a minha existência, o meu pensamento, independentemente do corpo. É onde o Descartes vai chegar. Mas também pode ocorrer que essas coisas que supõem não existirem, já que me são desconhecidas, que suponho que não existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente diferentes de mim que as conheço, tá? Vamos ver. Aqui eu acho que dá para ir um pouco mais para frente. Tá. Aí, nesse parágrafo 8, basicamente, ele desenvolve o argumento de que não há nada que não seja a não ser o pensamento, né, que faz parte essencialmente da minha natureza, né? E aí ele chega, então, no parágrafo 9, à conclusão. Mas o que sou eu, portanto, uma coisa que pensa. Então, o vídeo já tem um certo tempo, né? Vamos fazer uma pausinha nele, né? E vamos continuar no próximo vídeo a leitura das meditações aqui de onde a gente parou, né? Que, então, é o parágrafo 9, começo do parágrafo 9. Tá bom, gente? Tchau, tchau, meus tomatinhos. Até daqui a pouco.